Vamos então ao estudo de mais um tema. Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos para o tema de hoje, que é a mão que controla a história. Eu sei que nós sempre gostamos de, sempre que possível, manter as coisas sob controle em nossas mãos. Mas há muitas situações e circunstâncias que fogem completamente ao controle de nossas mãos. Eu acredito que, acima de tudo, o destino de uma nação, do nosso querido Brasil e do mundo inteiro, as rédeas da humanidade estão nas mãos de Deus. A Bíblia nos dá evidência para isso. É sobre esse assunto que vamos estudar nessa manhã. O texto bíblico está em Daniel, o capítulo 7, versículos de 1 a 10. Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 10, diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, nós sabemos que ele cronologicamente foi feito, essa visão aconteceu antes dos capítulos 5 e 6. Nós já tivemos aqui a mensagem do capítulo 5, quando teve aquela última noite em que Belsazar estava enchendo a cara de vinho, com mais 1000 convidados, e morreu despreparado para o encontro com Deus e para a eternidade. Também já estudamos aqui o capítulo 6, foi nosso último sermão na quarta-feira passada, onde falou de Daniel, que sofreu a perseguição dos seus inimigos, já no reino da Média e da Pérsia, lançado na cova dos leões, e que Deus o preservou e o salvou. O capítulo 7, quando você observa, no versículo 1, diz que foi dado no primeiro ano de Belsazar, que morreu no capítulo 5. É porque tanto o livro de Daniel quanto a Bíblia, ela não é apresentada para a gente de maneira cronológica, mas de maneira temática. O primeiro livro da Bíblia escrito, nós sabemos que não foi o Gênesis, nós sabemos que foi o livro de Jó.
Mas Gênesis para a gente, ele é importante estar como primeiro, porque seus primeiros 3 capítulos apresentam a história de quando o mundo era perfeito, como o pecado entrou na história e como ele destruiu tudo no 3º capítulo. E a morte chegou a todos nós, porque todos pecamos. O último livro da Bíblia escrito, nós sabemos que não foi o Apocalipse, mas foi o Evangelho segundo João. Mas o Apocalipse ele aparece fechando a Bíblia, porque seus 3 últimos capítulos apresentam quando o pecado e a morte serão erradicados, no capítulo 20. No capítulo 21 apresenta um novo céu e nova terra, e o capítulo 22 a garantia de que nós um dia voltaremos a viver em um novo Éden restaurado. Então, de maneira temática, a Bíblia ela vai se fechando, né? Começa o Gênesis e fecha de maneira temática o último livro, Apocalipse. Então, por isso, o livro de Daniel ele apresenta essas visões não necessariamente em ordem cronológica. O capítulo 7 de Daniel, você precisa sempre estudá-lo comparando com o capítulo 2, porque eles tratam a respeito do mesmo assunto. Ele trata de 4 reinos que são paralelos. Deus ele mostra, tanto no capítulo 2 de Daniel, quanto no capítulo 7, entre outras profecias, que Deus não adivinha o futuro. Nós não podemos e nem devemos nem tentar adivinhar o futuro. Deus nos deixou a sua palavra em nossas mãos para que a gente saiba que há um Deus que ele já conhece o futuro e ele já está no futuro. A gente pode cada dia levantar da cama e mesmo com todas as coisas desanimadoras que vemos ao nosso redor e circunstâncias as mais adversas que podemos encontrar, mas nós podemos olhar para frente e dizer assim, eu sei que no final vai dar tudo certo. Por que podemos afirmar isso? Isso não é otimismo. Isso é confiança porque Deus já nos mostrou muitas evidências no passado que ele está no controle da história. Profecias como Daniel 2, Daniel 7, são profecias assim que conseguem assim, exibir para a gente detalhes que seria impossível alguém adivinhar. O capítulo 2, você se lembra que foi apresentada uma estátua, onde ali os 4 principais impérios mundiais são apresentados em forma de 4 metais. Quando você vai para o capítulo 7, esses 4 impérios mundiais são novamente apresentados, só que não agora em forma de metais, mas eles enfim apresentados em forma de animais. Assim como a cabeça de ouro havia no capítulo 2 da estátua, agora aparece o leão, ambos representando a Babilônia. Na estátua, os braços e peito de prata, agora são representados por um urso, representando a Média e a Pérsia. O ventre de bronze da estátua do capítulo 2, agora aparecem com o leopardo, representando a Grécia. Lá no capítulo 2, as pernas da estátua aparecem com ferro, enquanto no capítulo 7 aparece um animal muito estranho, que representa também Roma. Vamos dar uma repassada agora nesses principais impérios. O capítulo 2 de Daniel, em apenas 49 versículos, Deus consegue apresentar para a gente o resumo da história da humanidade. E o capítulo 7 agora vem oferecendo mais detalhes. Por isso que é importante um estar estudado em relação com o outro. No verso 4, aqui aparece então o leão. Nós sabemos que o leão, ele é o representante, ou é apresentado, ou conhecido como sendo o rei dos animais. E esse leão, ele está com asas de águia, que é chamada como a rainha dos céus. Assim como na estátua, o ouro é conhecido como o rei dos metais. Esse é um símbolo para falar do reino de Babilônia, que era o seu auge, né? O reino mais forte de todos os 4 que foram apresentados. E o primeiro. Esse período, ele é marcado assim, Babilônia é marcada pela sua grande força. Foi o primeiro grande império que conseguiu fazer conquistas assim de grande alcance no mundo, já ali nos anos idos de 605 a.C. até 539 a.C. ainda.
Babilônia ela é entendida na história como ela tendo um período assim de surgimento histórico com Nabucodonosor. Embora seu pai Nabopolassar tenha começado algumas conquistas, mas historicamente entendemos que o melhor momento de se marcar o início seria 605, com a invasão ali de Jerusalém e tudo mais. Então foi o momento auge, e que foi até o rei Belsazar, que já estudamos aqui, que morreu no capítulo 5, no ano 539. Este é o período de ouro da estátua, que era paralelo a esse período do leão, que é apresentado no capítulo 7. Um segundo império, o da prata, que aqui é apresentado agora na forma de um urso. No verso 5 diz que ele se levanta sobre um dos seus lados. Essa expressão para a gente ela é importante porque destaca um detalhe que a história apresenta sobre esses dois reinos e impérios que fizeram uma coligação política. Dario era o rei dos Medos. Ciro, o seu sobrinho mais jovem, era o rei dos persas. E fizeram aliança e conquistaram Babilônia. E na época, no dia da conquista, na noite da conquista, nem mesmo batalha foi necessário. Fizeram um desvio do rio Eufrates e com a água mais ou menos na canela, invadiram a cidade e renderam os guardas e tomaram a cidade. Esse período é marcado então com a ascensão de Dario e Ciro ao poder em 539 a.C. e vai até o ano 331, ali com a morte de Dario III. Quando fala-se do urso, diz que ele é apresentado com 3 costelas. Historicamente, nós sabemos que para que a Média e a Pérsia dominassem o mundo, naquele momento, não dava para conquistar só a Babilônia. Havia o Egito e a Lídia, que também precisaram ser subjugados para que eles mantivessem a sua soberania naquele mundo, então, da época conhecida. Por isso as 3 costelas, representando as 3 nações principais que tiveram que conquistar para ter a ascensão do seu império de forma mundial. Um terceiro império é apresentado agora na forma de um leopardo. Nós sabemos que o animal mais rápido da natureza é o leopardo, é o mais veloz. Se não bastasse um leopardo, é dito que ele ainda tinha 4 asas. Então pensa, se um leopardo já é rápido, sem asas, com asas seguramente não seria bem rápido, né? Seguramente. Esse animal é incrível como Deus ele coloca as figuras para representar bem um período, um governo. Nós entendemos que Alexandre, chamado o Grande por alguns, ele conseguiu fazer conquistas assim extremamente importantes e rápidas, num período muito curto. Em 13 anos, ele conseguiu fazer conquistas que muitos homens e imperadores demoraram décadas e não conseguiram. Alexandre, ele morreu bem jovem. A história, pelo menos contada por alguns, porque a história nunca tem somente um lado, mas o lado mais aceito para nós, diz que ele morreu intoxicado de tanta bebedeira, ainda bem jovem, aos 33 anos, e não deixou nenhum herdeiro legítimo, pelo menos não pronto para o trono. Alguns acreditam que ele tivesse um filho, mas esse possivelmente foi assassinado por um dos seus 4 generais que assumiram o comando. Quando você olha para o leopardo, é dito que ele tinha 4 cabeças. Assim que Alexandre o Grande morre, 4 generais, eles conseguem fazer meio que uma distribuição entre eles do território. Então, encontramos Ptolomeu dominando a Palestina e o Egito, Cassandro a Macedônia, Dizímaco a Ásia Menor e Seleuco a Síria. A Grécia surge no cenário mundial em 331 a.C. e se estende até o ano 168 a.C. É claro que, historicamente, a Grécia terminou o seu momento de grande poder nesta data. Mas a Grécia ela estende até hoje a sua influência. Por exemplo, a Bíblia que você e eu temos em mãos, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Grego é uma língua extremamente rica. Não é a minha área de domínio, mas meu filho me socorre, ele é monitor de professor de grego lá no colégio, então dá monitoria. Mas o grego para nós, ele era a língua usada na época,
porque esse foi um recurso chamado pela Grécia de helenização. Através do ensino da língua, do seu idioma, eles trouxeram vários ensinos culturais religiosos. A mitologia grega até hoje está viva, em especial nos filmes, lendas de Hollywood. Então a Grécia ela teve e tem até hoje uma enorme influência. Essa ideia de corpo penando no inferno, essa ideia de adoração de vários deuses, tudo isso foi influência da Grécia que se estendeu em grande parte sobre Roma, que chegou a seguir. Roma é apresentada agora como um animal. Verso 7, mas quando se procura, ou na natureza, um animal que fosse semelhante, não encontraram. O bicho era tão feio que não conseguiram dar um nome para o bicho. Procuraram, disseram, o que a gente pode falar dessa criatura é que ela é terrível e espantosa. Se não bastasse dizer que era terrível, ainda tem que acrescentar que era espantoso. Diferente dos outros animais, que na natureza encontraram pelo menos algo parecido, né? É óbvio que você percebe que os animais dos 3 primeiros impérios não são animais reais, pois eram animais híbridos, com asas e tudo mais. Mas esse aqui, nem um bicho na natureza dava para ficar parecido. Ele surge, e nós acreditamos historicamente que ele surge no ano 168, quando Roma, através de Antíoco IV, ele consegue fazer a conquista e a subjugação da Grécia. Cremos que Roma, em 2 fases, na fase primeira dos Césares e imperadores, ela conseguiu estender esse domínio até o ano 476, com o último César, o último imperador, Rômulo Augusto. Só que este animal, diferentemente dos anteriores, ele não termina de maneira política e acaba esse período. Nós acreditamos que esse animal, ele estende-se agora numa segunda fase, chamada de Roma papal. Os demais poderes tinham um rei e um imperador que meio que definia as regras. Já esse novo poder não. Quando o último imperador cai por terra, um novo poder surge agora, misturando religiosidade e o poder do Estado. E nós já sabemos que sempre que religião e Estado se unem, sempre é um desastre para a humanidade. Esse poder, então, ele conseguiu juntar nas suas mãos o poder religioso e civil. Isto, é claro que foi uma conquista de décadas, mas, historicamente falando, o período que mais é relevante para nós é no ano 538. O que aconteceu no ano 538? O ano 538 foi quando, pela primeira vez, um líder da igreja de Roma, o Papa Vigílius, foi considerado como sendo superior aos demais papas que existiam. Até então, tinham vários papas, várias igrejas, e cada um seguia o seu caminho. Mas estrategicamente e politicamente, Roma achou necessário que, para manter o seu poder de forma mundial, seria necessário colocar um líder que representasse a igreja no mundo inteiro. E assim, Justiniano, então imperador, reconheceu o Papa Vigílius como sendo o principal líder da igreja. E aí então começou o período que nós conhecemos como período de supremacia papal. Aí muita coisa começou a acontecer. Neste período, no verso 25, diz que surgiria uma perseguição aos santos, e esse poder faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar os tempos e a lei de Deus. Nós sabemos que neste período, ensinos como a ideia de um domingo para ser santificado em lugar do sábado já vem desde essa época. No dia 7 de março de 321 foi o primeiro decreto dominical conhecido na história. É uma pena que o infeliz não foi o último, porque nós sabemos que na história haverá um novo decreto dominical que surgirá no final da história, um pouco antes de Jesus voltar. Nós já sabemos, que estudamos aqui pela Bíblia que nos apresenta, Apocalipse 13, entre outras passagens, que Roma um dia voltará a assinar de novo um outro decreto dominical, só que em parceria com os Estados Unidos da América.
O país fundado pelos nossos pais peregrinos que fugiram da Europa para ter um lugar livre, que depois de se arriscarem nas águas perigosas do oceano, chegaram ao novo mundo, na esperança de um país livre, sem rei e sem papa. Essa grande potência americana vai se aliar ao poder de Roma e farão uma única aliança. Um decreto será votado nas Assembleias Legislativas dos Estados Unidos da América. Um decreto colocando o domingo em santificação em lugar do sábado. E, infelizmente, não só o Brasil, como outros países seguirão o mesmo caminho. A minha oração é pedir que Deus ajude que na ocasião que isso acontecer, que tenhamos um governo que respeite a liberdade religiosa, que tenhamos um governo que busque seguir a Bíblia, porque a perseguição na Europa, quando aconteceu, ela foi mais cruel em países que foram mais aliados à Igreja de Roma. Quando a perseguição acontecer em nosso país, se os nossos governantes forem mais aliados ao lado de Roma, a perseguição será mais dura e será mais implacável. Se todos os países fossem iguais, nossos pais não teriam fugido para países como a Inglaterra, países como a França, em busca de refúgio, como temos irmãos hoje fugindo para o Brasil em busca de refúgio. Eu sei que a perseguição um dia vai acontecer, mas a gente tem que orar a Deus para que o Brasil pelo menos seja um ponto de socorro para milhares de irmãos da América. Eu creio que Deus tem um grande cuidado com esse país. Eu creio que Deus tem um carinho muito especial pelo Brasil. O Brasil hoje não é só o país mais adventista do mundo, não. O Brasil também ele é uma ilha de socorro para um continente inteiro. E eu tenho fé em Deus que vai continuar sendo. Decreto dominical não é uma invenção de hoje nem de ontem, já vem desde essa época. Homens que se acham deuses, que se acham no direito de mandar e desmandar, de fechar igrejas e como bem entender, não é de hoje. Neste período, Roma já mostrava para que ela veio. No ano 370, aconteceram ali os primeiros ensaios para a adoração de santos, de ídolos. A idolatria, cada vez mais, só tem mudado de cara, de roupagem, mas ela continua viva. Meninos e meninas que sabem nome de 12, de 30, de 40 heróis, mas não sabem nome dos 12 apóstolos bíblicos. Os heróis, os ídolos têm mudado de nome, mas os ídolos continuam governando a mente e o coração de vários meninos e jovens e senhores e senhoras. Mulheres e homens que sabem escalar seus times de futebol, mas não conseguem falar o nome dos patriarcas da Bíblia. Os ídolos continuam fazendo o seu trabalho, mas eu louvo a Deus porque o Espírito Santo também continua fazendo o seu. E Deus vencerá o final, porque o final Deus já sabe e Deus já está lá. No ano 530 surge então um dogma que assustou milhares de pessoas, o dogma do purgatório. A ideia de que se você morrer e for mal, vai para o inferno e vai queimar até milhares de anos. E com esse dogma, Roma foi ficando riquíssima e um povo ignorante e paupérrimo. Sempre que o povo se afasta da Bíblia, o povo mergulha na ignorância, é explorado e o povo não se apercebe nem do que está acontecendo. A nossa igreja foi e continuará sendo, pela graça de Deus, a igreja que mais conhece esse livro, a Bíblia Sagrada. Se nós deixarmos nossos filhos sem o conhecimento deste livro, nossa geração estará em grande perigo. Roma só vai perseguir quem ela não conseguir confundir. Roma só persegue quem ela não confunde. E para não ser confundido com esses ensinos, heresias e ideologias as mais absurdas que existem hoje, só há um lugar seguro para nossos filhos estarem: com seus pés, com a sua vida marcada, alicerçada nesse livro. A Bíblia precisa continuar sendo o livro principal de estudo, regra de fé única dessa igreja. E eu sei que Deus vai cuidar dessa igreja até o final, porque essa plataforma é segura. Foram anos para construir e nós vamos chegar ao final dela. No ano então 538 começa o ano de perseguição. Começa o ano de perseguição à Bíblia e ele se estende. E o versículo 25 é dito que os santos seriam perseguidos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo, significa
um ano. Por que chegamos a essa conclusão? Porque esse mesmo período ele é lembrado um pouco mais à frente. Em Apocalipse 13, versículo 5, é colocado esse mesmo período em forma de 42 meses. Na Apocalipse 12, versículo 6, também esse período é trazido à história, colocando que a igreja seria perseguida durante 1260 dias. Tomando por base o princípio apresentado em Números 14, 34 e Ezequiel, entre outros textos bíblicos, o princípio de cada dia profético equivale a um ano, então é muito fácil chegar à conclusão. O mês judaico ele é calculado com 30 dias, o ano é calculado com 360 dias, porque ele segue um calendário lunar e não o solar como nós o seguimos. Portanto, para eles não há variação de meses de 30, 31, 29, 28, não varia. Então, quando você pega um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está falando de 1260 dias. Quando você fala 42 meses vezes 30, 1260 dias. O ano de perseguição à igreja, de abusos da igreja, o ano de perseguição aos santos e ensinos heréticos, contradizendo e confrontando a Bíblia, ele começa em 538 e termina em que ano? 1798, quando as tropas da Revolução Francesa prenderam o Papa Pio VI, o levaram para a França, onde morreu alguns meses depois. E assim Roma recebeu sua ferida mortal, que mais tarde já foi curada em 1929 e que tem continuado no seu processo de cura. Roma não mudou, Roma não está morta. Quem tem mudado e ficado frouxo tem sido o cristianismo. Quem tem mudado e aceitado muitas aberrações de Roma tem sido a igreja cristã. Roma não muda, nunca mudou e não vai mudar, porque ela é arrogante, orgulhosa, ousada, perversa e perseguidora. Quando a igreja voltar a ter a mesma prática, o mesmo fervor, a mesma coragem e ousadia da igreja primitiva, as fogueiras serão acesas de novo. E muito mais difícil que um dia ter que morrer por Cristo é viver hoje por Cristo. Muito mais difícil que um dia ser um mártir de Cristo é ser hoje, cada dia, uma testemunha de Cristo, em casa, no trabalho, na escola. Mas eu sei que Deus vai nos dar a graça necessária e o poder necessário para sermos testemunhas hoje, e se precisar sermos mártires, Ele vai nos dar a fé e a força suficiente na hora que precisar. No verso 10 diz que Roma não vai terminar vencendo a história. A Bíblia não termina com o mal vencendo. A Bíblia não termina como um livro sombrio. A Bíblia termina com uma manhã de glória e de vitória, porque Miguel venceu e vence e vencerá sempre. No verso 10 diz que um tribunal se assentou, abriram-se os livros e o julgamento começa. É bem verdade que o profeta, na sua limitação, ele olhou para o céu e viu aquilo que ele poderia entender. Porque Deus apresenta ao profeta os fatos não necessariamente exatamente como eles são, mas como o profeta, na sua cosmovisão, seria capaz de compreender. Então ele viu livros. Entre os livros que há no céu, cremos que há 2 livros em destaque. O livro da vida, onde está o meu e o seu nome escrito com o sangue de Cristo pela graça do Senhor. Porque desde o dia que você e eu aceitamos Jesus como Salvador, nosso nome foi ali anotado, escrito. É nesse livro que Jesus fará a chamada dos que morreram em Cristo quando Ele vier. É nesse livro que eu espero que o meu e o seu nome esteja quando Jesus voltar, porque a chamada vai acontecer e eu quero que você e eu estejamos prontos para esse dia da chamada. É nesse livro que o nome tem que estar. Mas há um outro livro também, o livro da morte, onde estão os nomes daqueles que receberam a salvação e rejeitaram a salvação. Nesse livro da morte estão os atos daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Eu e você somos pecadores, não há problema em sermos pecadores. O que não podemos é ser pecadeiros, apegados aos nossos pecados. Não pode haver pecado de estimação. Pecado não se explica, pecado não se justifica, pecado se arrepende, pede perdão e confia na graça de Cristo Jesus. Bem, queridos, a Bíblia, ela é e será o único livro que Deus usará no julgamento final.
A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé aqui, porque ela será a única norma, a única constituinte usada também no julgamento final. Portanto, nos apeguemos cada vez mais a esse livro. Nesse tempo de dificuldade e tribulação, o capítulo 12, versículo 11, eu quero terminar essa série de Daniel com essa passagem de Daniel. Acho linda. Capítulo 12 de Daniel termina assim: então se levantará Miguel, e será salvo todo aquele que for achado e inscrito no livro. Miguel é Jesus. Sempre que Jesus é apresentado no contexto de batalha, o nome dele é Miguel. Aquele que é como Deus. Aquele, na verdade, que é Deus. Jesus, ele é a porta para aquele que não tem saída. É o pão para o faminto. Mas para aquele que está enfrentando batalhas, Jesus é Miguel para te proteger e vencer ao seu lado com você. Aqui em Daniel ainda, no capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: Deus chega para Daniel e diz assim: Daniel, eu sei que tem muita coisa que você não vai entender. É porque tem muitas coisas que eu não contei para você ainda. Sempre que eu e você nos depararmos com algo que não conseguimos compreender, é porque nós não sabemos o que Deus sabe também. O dia que Deus der para a gente um pouco mais de conhecimento, nós vamos compreender melhor os planos dele. Deus não explica para mim hoje algumas coisas, não porque ele não queira explicar, mas porque eu seria incapaz de entender. Então ele chega para Daniel e diz assim: Daniel, tranquilo, descansa em mim, segue teu caminho até o fim, e ao fim dos dias, você vai se levantar e vai receber a sua herança. Meu irmão, não desanime, persevere, continuemos até o fim. Eu creio que pelo andar das coisas, esse mundo não pode ter uma história muito longa mais não. Eu vejo o amor se esfriando de milhares de cristãos. Eu vejo o amor se esfriando entre milhares de filhos e pais. Eu vejo o amor se esfriando entre milhares de crentes que deveriam estar aquecidos com a palavra de Deus. E para mim esse amor se esfriando entre famílias, pais, filhos, crentes, irmãos, é para mim a maior evidência que Jesus está chegando e está chegando às pressas. E a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos, mas não pode se esfriar em mim e em você, em nome de Jesus. Perseverar até o fim é o requisito para ser salvo. Daniel é encerrado com essas palavras no 10, verso 19. E eu quero deixar essas palavras para mim e para você também. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte. Não temas, você é muito amado pelo céu. Deus ama intensamente você e eu. Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo que está na mão daquele que não erra. Deus está testando esse país. Deus está testando essa igreja. Deus está testando a mim e a você. E eu espero que ao Deus fazer o teste do prumo em minha vida e na sua vida, não estejamos achados em falta. Que Deus, pela sua graça, nos alinhe à sua palavra. Que Deus, que nos revelou tudo isto, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nos encontre preparados para morar com Ele. Que nós possamos continuar crendo que somos amados pelo céu. Deus não nos deixou às escuras. Deus nos deixou essas profecias a fim de que nós tenhamos a segurança que há um Deus que fez a gente nascer, que cuida de você e de mim e que está voltando para nos buscar. Por favor, consagre a sua vida cada dia nas mãos de Deus. Consagre seu casamento cada dia nas mãos de Deus. Consagre seus filhos cada dia nas mãos de Deus, porque não tem outras mãos seguras que possa conduzir nossa vida, nossa casa, nossa família. Que bom que nós podemos olhar para frente e termos esperança. É muito importante que nós mantenhamos os olhos para a brisa que nos mostra o futuro, mas não esqueça de conferir o retrovisor do passado, que nos mostra um Deus que nos guiou até aqui. Eu tenho certeza que esse Deus que guiou você até aqui, Ele vai continuar guiando você até o dia que Jesus fará a chamada. E eu espero que o meu nome, que o seu livro esteja lá, que sejamos chamados para o reino eterno, o reino de Cristo que jamais passará. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, como é bom saber na Tua palavra
que há uma mão que controla o nosso destino. Pedimos de forma especial que a tua mão seja colocada sobre toda a tua igreja em todo o mundo, Senhor. Pedimos a tua mão em especial sobre o nosso país, a tua mão sobre nossa cidade, onde vivemos com nossas famílias. Pedimos a tua mão sobre nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, sobre cada pessoa aqui individualmente. Que o Senhor venha com a tua mão acolhedora e fortalecedora, restauradora, estendendo esse momento sobre aqueles que estão aqui presentes e sobre aqueles também que nos ouvem pela internet. Que o Senhor venha com a tua mão fortalecer, nos ajudar a seguir em frente até o dia da volta de Jesus. E quando o Senhor fizer chamada, que nós possamos naquele dia erguer nossas cabeças e dizer: esse é o Deus que pregamos e esperamos durante toda a nossa vida. E que naquele dia grandioso possamos estar cercados de milhares de pessoas que preparamos para o reino do céu. Começando pela nossa família, amigos e vizinhos. Que o Senhor continue a abençoar esta igreja e a fortalecer em tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos fortalecendo e nos cuidando a cada dia, em nome de Jesus.